Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso universo da física. Eu sou a professora Risolda Farias, que estarei com vocês nesta aula e eu acredito que vocês estejam curiosos para saber qual é o nosso objeto de conhecimento desta aula. Vamos juntos conferir? Aula 1, objeto de conhecimento, problemas ambientais mundiais e políticas ambientais para a sustentabilidade, química ambiental, métodos de monitoramento da superfície terrestre, agentes mutagênicos. E o detalhamento: óptica, refração e reflexão da luz. Muito bem, pessoal. Agora sim que já estamos apresentados, vamos à aula. Muito bem, pessoal. Estamos aqui com 4 imagens. E você pode estar se perguntando: o que essas imagens representam para esta aula? E também trago aqui o seguinte questionamento para você. Você já se olhou no espelho hoje? Você usa óculos, lentes de contato? Ou já tiraram uma foto com o celular hoje? E sabiam que tudo isso envolve a óptica? Muito bem. Então, este questionamento que trago para você é para você perceber que nesta aula nós vamos fazer uma introdução à óptica. E nela vocês irão perceber como a física também, utilizando o óculos, as lentes, a máquina de tirar uma fotografia, até mesmo no celular, lente, se você usa uma lente de contato, você vai perceber que a óptica, ela faz parte deste assunto muito importante. E agora, com base nesta introdução à óptica, vamos assistir um vídeo sobre esses fenômenos que acontecem no dia a dia. Vamos lá? Fenômenos ópticos no dia a dia. A ótica está presente em situações simples do nosso dia a dia. Quando você olha no espelho, está vivenciando o fenômeno da reflexão da luz. Já reparou como um lápis dentro da água parece torto? Isso acontece por causa da refração, quando a luz muda de direção ao passar de um meio para outro. A luz branca é formada por várias cores. Quando passa por um prisma ou pelas gotas de chuva, ela se separa, formando um arco-íris. Reflexão, refração e dispersão são apenas alguns exemplos de fenômenos ópticos que vemos todos os dias. A ótica está por toda parte. Muito bem, olha só, tivemos aí uma introdução que envolve aí o assunto muito pertinente para esta aula, que é a óptica. No momento que estamos falando aí para você, que a óptica com os fenômenos envolvidos no nosso cotidiano. No simples fato de eu estar usando um óculos, como eu estou usando, ou você também que está usando um óculos, utiliza uma lente de contato, e também ao tirar uma foto, você vai perceber como existem esses fenômenos aí muito importantes que envolvem o ramo da física da óptica. Então, nesta aula, nós vamos fazer uma introdução com base no nosso vídeo, que se falou, vocês perceberam? Se falou em reflexão, refração, dispersão, todos esses assuntos nós vamos falar com você no decorrer de todas as aulas. E agora sim, vamos para a nossa primeira definição, que envolve aí a introdução à óptica, que é a refração e reflexão da luz.
trago para você essa primeira imagem. Olha só essa imagem. Quando queremos ver algo, eu preciso ter um aparato. E na física, o assunto que se estuda, principalmente os fenômenos relacionados aí com a luz, é conhecido como a óptica. Aí você percebe aí, no caso, ó, física clássica. Aí você está curioso e pergunta, física clássica? Mas o que é física clássica? Física clássica são todos aqueles assuntos estudados aí envolvendo a cinemática, a dinâmica, a estática, a eletrodinâmica. Então, todos esses assuntos fazem parte aí da física clássica. Logo, ao se falar da física clássica, o ramo que estuda também está inserido aí na física clássica é a óptica. A óptica, que é a parte da física clássica dedicada ao estudo da luz, seus fenômenos, como ela interagem com a matéria. E com base nesta introdução à óptica, você tem aí o seguinte, ó, você tem, neste caso, você tem aí, ó, ela é extremamente importante, já que pode ser aplicada aonde? Olha lá, olha as aplicações da óptica. Na oftalmologia, em cirurgias, microscopia, a microscopia, muito importante, fibras ópticas, todos esses exemplos que eu falei para você são aplicações de quem? Da óptica. E neste caso, você tem que até o desenvolvimento de lasers, equipamentos de realidade virtual e muito mais. Perceberam como a óptica, olha só, a óptica, ela vem sendo estudada da física clássica. É a óptica que é a parte, é um ramo da física que estuda o quê? Os fenômenos da luz. E temos essas aí aplicações que envolvem principalmente aí na tecnologia e muito mais. Aí, com base em tudo isso que estamos falando, você tem aí, ó, a parte, continuando, né, falando aí da introdução, nós temos que a introdução à óptica, refração e reflexão, como eu falei para vocês, estamos aqui na introdução. Hoje é uma apresentação do que nós vamos estudar e que nós já começamos a estudar, que é a óptica. A óptica é uma das áreas mais importantes da física. Ela se dedica-se ao estudo da luz e dos fenômenos luminosos. Essa área, ela é fundamental. Essa área é fundamental para compreender fenômenos do cotidiano e avanços tecnológicos que moldaram a sociedade moderna. Percebam que a física clássica, até mesmo ao estudar a óptica, nos deu as tecnologias. Claro que existe aí na física a física clássica e a física moderna. Então, quando se fala aí de física, você percebe que existe aí essa divisão, física clássica e a física moderna. E ao longo do tempo, diferentes abordagens surgiram para explicar o comportamento da luz, desde os conceitos mais básicos, como, por exemplo, hoje nós vamos só apenas conhecer que na óptica existem fenômenos envolvidos, como, por exemplo, a reflexão e a refração, até as teorias mais avançadas que envolvem
as propriedades quânticas da luz e a criação do laser. Vejam que já apareceu uma palavra diferente da física clássica, a quântica, que envolve já um outro fenômeno, um outro assunto muito pertinente que nós vamos estudar, que é a física moderna. E quando se fala aí sobre esse longo tempo, você vai perceber que essa área da física que vai estudar, você tem o seguinte, ó. Olha, você tem aqui, que logo, com base em tudo que a gente falou para você, que é uma introdução, você tem aí que a óptica é a área da física que estuda a luz. Então, hoje, o nosso foco ao estudar a óptica, você vai sair pensando, estudando nesta aula, eu vou estudar o quê? A luz. Logo, a óptica é um ramo da física que estuda a luz. Logo, ao se falar em óptica, você vai estudar a luz. Com esses fenômenos, os fenômenos luminosos e a interação da luz com a matéria. Vejam aí que nós estamos falando principalmente de quem? Da óptica. Então, quando se fala da óptica, estamos falando da área que estuda a luz. E ao se falar da luz, nós temos que conhecer, pessoal, a história da óptica, porque ela não veio assim como mágica. Muitos cientistas vieram, descobriram e, graças a essas descobertas, nós estamos aí com essas tecnologias. E também, como você pode perceber, e ao fazer um exame para você verificar se seu grau aumentou ou não, existem aí muitas tecnologias. E com base nisso, trago para você um vídeo muito interessante sobre a história da óptica. Então, prestem atenção e depois nós vamos conversar sobre a história da óptica. Vamos lá conferir? Você sabia que o estudo da luz e da visão acompanha a história da humanidade? Desde as lentes antigas no Egito e Mesopotâmia até os primeiros instrumentos ópticos, os seres humanos sempre buscaram entender e controlar a luz. Na Grécia Antiga, filósofos como Euclides começaram a tratar geometricamente a visão. Já no século XI, o cientista árabe Ibn al-Haytham, ou Alhazen, revolucionou ao demonstrar a câmera obscura e entender a formação de imagens. No século XVII, Kepler formalizou leis da refração e ótica geométrica. Snell publicou a famosa lei da refração e Newton mostrou que a luz branca se decompõe em cores com um prisma. Com o tempo, vieram instrumentos como microscópios e telescópios, e a ótica passou a englobar fenômenos ondulatórios e a luz como onda eletromagnética, dando origem à ótica física e depois à ótica quântica e tecnológica com lasers e fibras ópticas. A ótica evoluiu de lentes simples do passado até tecnologias modernas que moldam nossa vida e ciência. E isso é só o começo. Muito legal, né, pessoal? A história da óptica. Vocês puderam perceber que veio um avanço com base nos cientistas que vieram aí, graças a eles, nós viemos até chegar nos dias atuais, como vocês puderam perceber aí. E com base no nosso vídeo, você percebeu aí que se falou em dois tipos de óptica. Você lembra qual é? Falaram lá o quê? No vídeo se falou na óptica física, na óptica geométrica. Então, vamos lá analisar cada uma, olha lá. Os tipos de óptica. Na óptica, como você pôde perceber, nós temos aí a óptica física e a óptica geométrica. Aí você tem tipos de óptica. Aí você tem aí, ó, tipos de óptica. Com base no nosso vídeo, vocês puderam perceber que, graças aos cientistas, nós podemos ter essa divisão, ó. A óptica pode ser dividida
em 4 abordagens principais: geométrica e óptica física. Professora, mas a senhora disse que são 4. Claro que a gente vai ver aí que nessas 4 abordagens, nós temos aí 2 principais: a geométrica e a óptica física. Vamos analisar cada uma? Olha lá. Aí você tem a primeira, que é os tipos de óptica. Olha só. Aí aparece uma imagem que nós vamos estudar no decorrer dessas aulas. Aparece aí, ó, umas linhas que ele chama aí nessa imagem de convergente, divergente e paralela. E para a óptica geométrica, nós temos aqui que ela estuda a propagação e o comportamento da luz em diferentes meios, pois se fundamenta nas teorias de refração e reflexão dos corpos que, por sua vez, são representadas por feixes de luz. E quem são esses feixes de luz? Estamos vendo aqui, ó, esses feixes de luz que podem ser convergente, pelo que você percebe aí, divergente e paralelo. Claro que nós vamos estudar cada um deles. Aí você tem que esses feixes de luz, que são um conjunto, ele é um conjunto de raios de luz, como nós temos aí na imagem. Esses raios podem ser convergentes, como você está vendo, eles saem e vão para um único ponto. Já o divergente, ele tem um ponto e vai para vários lugares. Já o paralelo já está dizendo ali, ó, como você tem na imagem. Aí eu tenho que esses raios podem ser convergentes, divergentes ou paralelos. Esses paralelos você percebe ali na imagem e ela nos dá o quê? As orientações que correm por meios de linhas orientadas. Primeiramente, eu tenho que entender que, ao falarmos sobre a óptica geométrica, ela vai estudar essa propagação e o comportamento da luz. Quando você fala aí sobre esta propagação, você tem aí uma divisão. Olha só. Na óptica geométrica, a óptica geométrica é a subdivisão. Ela é subdivisão de quem? A subdivisão da óptica que estuda a luz somente como retas, como nós vimos aqui, ó, como retas por meio da óptica geométrica. É possível explicar e descrever uma pequena quantidade de fenômenos ópticos, tais como a reflexão e a refração da luz. Então, hoje, como é uma introdução, nós vamos só apresentar para vocês esses conceitos iniciais. Aí você tem como essa divisão. Para a óptica geométrica, temos aqui, ó, a óptica geométrica é formulada por princípios conhecidos como o nosso primeiro princípio, o princípio de propagação retilínea da luz. E isto representa o quê? A luz só é capaz de propagar-se em linha reta, como você viu aqui, ó. Observem ali. Essa linha se propaga, a luz se propaga em linha reta. Aí você tem que é conhecido como princípio de propagação retilínea da luz. A luz só é capaz de propagar-se em linha reta. Esse é o nosso primeiro princípio.
para o próximo princípio, que é conhecido como princípio da reversibilidade. E qual seria este princípio? O caminho tomado por um raio de luz pode ser invertido sem que haja qualquer mudança na imagem. E o terceiro princípio, que é a independência dos raios de luz. Princípio da independência dos raios de luz. Dois ou mais raios de luz podem cruzar-se sem que a sua propagação seja afetada. Então, vejam aí que nós temos 3 princípios, tá? Na óptica geométrica. Aí, falando, para vocês conhecerem, a óptica física. E o que temos por conceito, por definição, o que é essa óptica física? É responsável pelos estudos ou pelo estudo dos fenômenos em que a natureza da luz predomina, como, por exemplo, na polarização, difração, espectros, interferência, entre outros. Claro que nesta aula nós estamos aqui apresentando para vocês os assuntos que irão ser estudados no decorrer destas aulas. Logo, temos aí esses 2 tipos, a geométrica e a física. Vejam aí que na parte que envolve a óptica geométrica, você percebeu que temos aí esses princípios. Princípios de propagação retilínea da luz, princípio da reversibilidade e o princípio da independência dos raios de luz. E para a óptica, você também está vendo que existem aí fenômenos que envolvem esta óptica que você tem aí. Aí você tem. Agora, nós temos o seguinte, ó. Lembram que nós falamos que são 4 lá? Nós vimos. Olha lá. Eu tenho a óptica quântica. A óptica evoluiu muito ao longo dos últimos anos. E hoje sabemos que a luz pode ser compreendida como um grande número de partículas sem carga elétrica e sem massa, e são chamadas de fótons. Lembram lá no início da aula, quando eu disse que ao fazer uma foto, você estava estudando sobre os fenômenos envolvidos com a óptica. Vejam o que lembra aqui, ó, fóton. Lembra o quê? Fotografia. E logo, nessa óptica quântica, você percebe aqui, ó, que temos uma imagem, como na definição está falando aqui, ó, aparece esta palavra, carga elétrica. Ele não tem massa, sem massa, e essa óptica quântica, que ela evoluiu muito, e a luz, que ela é compreendida como um grande número de partículas sem carga elétrica. Você percebe aqui, eu tenho um desenho muito importante que vai envolver aí a óptica quântica. Aí você tem, ó, neste caso, você tem esses fenômenos, olha lá, os fenômenos ópticos, como, por exemplo, aparece aí, ó, como a emissão de corpo negro, o efeito elétrico, não podiam ser explicados por meio da óptica ondulatória, uma vez que, nesses casos, a luz comportava-se como partículas. Lembram quando nós iniciamos a aula a falar sobre
A óptica, que ela é um ramo da física que envolve a luz, só que ela era o quê? O que que eu falei no início? Que essa definição era muito importante aonde? Na física clássica. Só que agora nós temos aqui, ó, a óptica quântica. Lembra que eu disse que a física está dividida em física clássica e a física moderna. A física clássica são todos aqueles assuntos envolvidos em forma que vai falar sobre a velocidade, vai falar sobre as leis de Newton, e esses questionamentos estavam sendo respondidos, porém, não estavam conseguindo explicar fenômenos envolvidos aí com partículas envolvidas, como menores partículas. Então, ele não conseguia responder, ele só respondia, na física clássica, ele só respondia de forma macro, ele não conseguia responder fenômenos como esse que eu estou mostrando para vocês. O efeito fotoelétrico, aí aqui, ó, como eu coloco para você, não podiam ser explicados por meio da óptica ondulatória, e a ondulatória é física clássica. Vejam que começaram a ter vários fenômenos que não eram explicados na física clássica. E a física moderna veio para responder esses fenômenos que envolviam aí, por exemplo, o corpo negro, a emissão de corpo negro, o efeito fotoelétrico e entre outros. Uma vez que, nesses casos, a luz comportava-se como partículas. E, como eu disse para vocês, a física moderna veio para explicar alguns fenômenos que não eram explicados na física clássica. Aí temos aqui, ó, o estudo da óptica quântica teve suas bases lançadas por Max Planck. Futuramente, seus alicerces foram fortalecidos com as inúmeras contribuições feitas por físicos como Albert Einstein. Aí você percebe aí que existem vários fenômenos que serão estudados. Aí temos aqui, ó, esses fenômenos ópticos. O que são fenômenos ópticos? São aqueles que decorrem da interação entre luz e matéria. Existe uma vasta gama de fenômenos ópticos que nós iremos estudar, que são reflexão, a refração, a absorção, difração, interferência e a polarização. Então, vejam que agora você está conhecendo a óptica. Você está sendo apresentado a este fenômeno, ok? Então, hoje, nessa nossa aula, envolvida aí com a introdução à óptica. Você percebeu como nós assistimos os vídeos que envolvia a história da óptica, vimos as suas aplicações, vimos também esses fenômenos que serão estudados e também as tecnologias que foram descobertas e aplicadas aqui. Estudamos também de forma ampla a física clássica, que eu falei para vocês, que responde aí a todos os fenômenos envolvidos com a dinâmica, a cinemática, enfim. Já a física clássica, ela vem responder a fenômenos envolvidos aí de forma micro, que envolviam aí as partículas. Então, a física clássica, ela não consegue responder. Aí surgiram, como vocês viram, aqueles fenômenos e os cientistas que vieram explicar. Por isso que temos a física clássica e a física moderna. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desta aula e eu espero que vocês fiquem com a nossa óptica do nosso cotidiano e até mais. Tchau!